com consultoria na área agrícola, né, agrícola e pecuária, e eu tive um momento muito delicado na minha vida. E, em 1987, a gente estava passando um inseticida da classe dos organofosforados, extremamente tóxico ao homem, ao meio ambiente, aos animais, e deu um problema no pulverizador. E naquela época a gente não usava todos os equipamentos de segurança que a gente tem hoje, nem tinha tão desenvolvido isso, né? E aí eu tomei um banho daquele veneno. E eu fui parar no hospital intoxicado. E como a minha família era sempre religiosa, sempre foi, e eu também sempre fui, né? Eu deitado na cama do hospital, passando mal, dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, aquele processo todo, eu pensava assim, mas quantas pessoas tinham lá em Jerusalém na época de Jesus? Porque a gente vê falar no trigo, a gente vê falar no grão de mostarda, a gente vê falar no alimento, no pão, no peixe na época de Jesus, mas a gente não vê falar no inseticida, no fungicida, nos produtos químicos, né? Como que eles faziam? Porque eu achava naquela época que só poderia se produzir alimentos se você botasse veneno. O que está errado. O que produz tá em errado. mais quantidade, mas... Não é uma afirmação completamente verdadeira. Para algumas plantas para outras não. Se você pegar uma agrofloresta, você consegue ser tão produtivo em termos de unidade diária quanto uma lavoura industrial, química. E aí, ali, em 1987, quando eu voltei, então, para o colégio, eu perguntei para a nossa professora de agricultura, nossa, como que o homem fazia antes de ter o inseticida? Quem inventou? E aí ela foi me contar a história e me deu vários livros para eu ler. E aí eu fui conhecer, então, o que a gente chama hoje de agricultura orgânica, agricultura natural, agricultura regenerativa, né? E então eu sempre fui para esse lado. Então eu sempre, nos meus trabalhos na área de agronomia, eu sempre defendi essas práticas mais naturais, mais sustentáveis, né? Na busca de um alimento mais equilibrado, né, de melhores propriedades e, enfim, tudo isso que a gente sabe, né? Então, depois de um tempo eu parei, né, porque sempre na estrada, então eu cansei um pouco de viajar e aí resolvi ser só agricultor. Então hoje eu sou só agricultor, eu vivo, né, do esforço diário de plantar, colher, cuidar das plantas, isso aí. É um bom negócio, eu acho interessante. Você acha que, voltado para esse contato tátil assim, com a terra, essa questão do plantar e tal, provavelmente isso faz bem, né? Você escolheu essa área porque você se identifica e tudo mais. Mas já teve algum momento em que você estava passando por algum desafio, alguma dificuldade, e que, em específico, esse contato com a natureza te ajudou, te inspirou a superar isso? Ah, muitos. Quantos dias a gente tem para conversar sobre isso? Não. Muitos, né? Porque quando a gente estuda uma determinada área do conhecimento, a gente tem a tendência de achar que aquilo é o melhor e é o melhor para todo mundo. E às vezes a gente, se equivocando, quer que todos façam aquilo do jeito que a gente faz. Por quê? Porque é só aquilo que vai dar certo, né? E aí você enfrenta os desafios, porque existem colegas, no meu caso, colegas agrônomos, que estudam muito outros tipos de agricultura. Agricultura industrial, agricultura dentro de uma estufa, né? E vários modelos de agricultura, e que são modelos eficientes, que auxiliam a produção de alimentos para o mundo, né? E que, né, a gente não pode sair condenando, né? Como é que eu vou condenar? Né? É a forma como ele entende que deve ser feito. Né? Então, eu não posso mais ver ele como um inimigo. Né? Porque hoje coloca assim, Sérgio, mas então você faz agricultura sustentável, né? Uma agricultura orgânica, então você tem que ser contra a agricultura química. Não. Você tem que ser contra um transgênico. Não. Gente, está aí no mundo é para que todos nós aprendamos, e nós precisamos aprender a conviver, porque todos desenvolvem coisas boas, mas todos não conseguimos ser bons todo o tempo. Então eu tive muitos desafios, e os principais dele sempre foram relacionados a essa questão de uma disputa. Peraí, eu sei mais do que você, a minha técnica é melhor que a tua. E aí, quando a gente se volta para a natureza, porque você entra numa floresta em equilíbrio, a floresta é produtiva,
A floresta tem tudo, tem formiga. As pessoas querem acabar com a formiga na plantação de soja. Mas lá você entra na floresta, tem formiga, mas a formiga está em equilíbrio. Por quê? Porque a floresta, as plantas que estão naquele ambiente, elas sabem conviver juntas. Elas trocam informações, vocês sabiam? As plantas conversam. Sim, sim. Então, elas trocam. Aí a gente volta para esse contato na natureza, esquece a competição humana e passa a olhar para a natureza e ver que a natureza, ela não compete, ela colabora. Uma planta se desenvolve pensando também na outra. É claro que existem diversas interações e, dependendo da situação, em algum momento ocorre competição por água, por nutriente, por luz. Mas a essência do vegetal não é competir, a essência do vegetal é colaborar. Então a natureza nos ensina muita coisa. E quando a gente está carregado, quando a gente está ali sem saber o que fazer, você ir num rio, tomar um banho de cachoeira, respirar aquele ar puro, abraçar uma árvore, botar o pé na grama, é fantástico. As pessoas que dizem que isso não funciona é porque elas estão tão com medo de se descobrirem e dizer que, poxa, eu tenho sentimento, eu às vezes fico triste, eu às vezes fico feliz, e às vezes eu fico triste sem saber por que eu estou triste, e às vezes eu fico feliz por saber por que eu estou feliz. Cara, vai aprender a ser feliz abraçando uma árvore, vai aprender a ser feliz olhando uma flor, chega lá, respira a flor, sentir aquele perfume, a beleza da natureza, esquece esse negócio de competir, de ter que ser melhor, porque a gente só se preocupa em ter.